Liberdade. E se eu te perguntar se você conhece a história do bairro da Liberdade, você vai falar que sim. Afinal, a gente tem uma imigração japonesa, enfim, asiática fortíssima aqui. Mas o que acontecia antes? Você realmente sabe? A gente pesquisou e é uma história triste, é uma história até macabra, que pouca gente comenta, pouca gente fala, a gente quase não viu nenhum lugar falando sobre isso, então a gente fez questão de trazer aqui no vídeo para você ficar informado. Antigamente, aqui era conhecido como o bairro da Pólvora e tinha como predominância a cultura negra. Então a gente tinha muitos escravizados que conseguiam fugir e ficavam por aqui, a gente também tinha colônias indígenas. Então não tinha nada de japonês naquela época, era só esse tipo de cultura. Aí vem a parte não tão legal assim da história, né? Que é a história do Chaguinhas. O Chaguinhas foi uma personalidade aqui do bairro. Ele nem morava aqui. Ele era cabo lá do Porto de Santos. E aí ele tinha um grande problema com os militares do Império Português. Basicamente eles só reivindicavam um salário justo, como se os militares brasileiros tivessem o mesmo direito de ter um salário que os militares portugueses tinham. Isso foi visto como um grande motim na época. E aí ele e um colega, que eu vou lembrar o nome já vou colocar aqui porque eu já não me lembro, foram trazidos aqui para Liberdade, onde ali é aquela praça famosa que fica a feirinha, ali era a forca. Ele foi enforcado pela primeira vez e da primeira vez a corda arrebentou. Da segunda vez, a corda arrebentou de novo. E nessa época, as execuções eram públicas, gente. Todo mundo acompanhava. E aí o próprio público começou a gritar por liberdade. Inclusive dizem que o nome Liberdade vem dessa história. E aí, não contentes, a corda estourou pela terceira vez e eles mataram o Chaguinhas espancado. Você consegue conferir essa história lá na Capela dos Aflitos. E aí, meus amigos, vem a história macabra. Isso aí é macabro também, né? Mas a história mais macabra é que em 1774 essa Capela dos Aflitos foi feita com o intuito de ser a capela do cemitério. E tudo aqui na Liberdade, uma grande área, era cemitério. E tudo que foi construído em cima dele. Eu vou tentar achar algum mapa na internet que mostre onde o cemitério começava e acabava. E ele só foi desativado quando o cemitério da Consolação foi inaugurado. Então, por muito tempo, eles enterravam aqui indígenas, escravos, criminosos. E até engraçado como eles colocavam tudo em um único balaio, né? Como se os indígenas e negros eram criminosos também. Você vai perguntar, mas aí de onde veio a imigração japonesa pra cá? De onde saiu, né? Vou te contar. Um minuto. No início do século XX, o Japão estava passando por um problema gravíssimo ali de colheita. Então eles não conseguiam nem sustentar a própria população e nem fazer estoque de alimento em caso de guerra, seca, etc. E aí começou um movimento, né, migratório ali do Japão para demais países. E aí eles vieram aqui para o bairro da Liberdade. A gente tem uma rua aqui na Liberdade que chama Conde de Sarzedas. Vou colocar o nome certo aqui que eu já não lembro mais direito o nome, e é isso aí. Por que eles queriam ficar lá? Nessa rua, vamos lembrar da história do cemitério, né? Então a gente sabe que aqui estava desvalorizado, então eles começaram a construir várias casas já baratas, e eles faziam porões embaixo das casas. E esses porões eram baratíssimos, e aí foi muito melhor para eles conseguirem se alojar aqui. Então chegou um barco primeiro. Ixi, ele leu você agora. De novo. E aí chegou o primeiro barco, com mais ou menos aí 300 japoneses, e depois de 20 anos esse número pulou aí para 2.000 japoneses aqui. Eles conseguirem se manter aqui no bairro, o que eles fizeram? Começaram a comercializar coisas que eles tinham lá, então por exemplo tofu e outras coisas artesanais. E aí iniciou-se os primeiros comércios japoneses na região. Lá em 1970 mais ou menos a gente começou a ter também outros tipos de orientais aqui na Liberdade, que foram os coreanos e os chineses. No fim da Segunda Guerra Mundial, aqui já era um bairro predominantemente japonês, e claro que eles começaram a vir para cá muito mais, afinal o país deles estava em guerra e eles estavam enfrentando a fome e várias coisas. Só que eles começaram a enfrentar uma resistência grande da comunidade negra que vivia aqui.
Essa resistência negra tinha como principal influência ali as escolas de samba, que eram a Paulistano da Glória e Lava Pés Pirata Negro. Também, claro, como eu já tinha falado lá no começo, a Frente Negra Brasileira também fez grande resistência nessa época. A gente encontrou esse Pokémon aqui e o meu melhor amigo, Gustavo Balan, é fã número 1 dela. Só que a gente não lembra o nome dessa porra desse Pokémon. E aí a gente tá colocando no Google, Pokémon mulher de vestido. E a gente não encontra nada. Então, por favor, quem lembrar o nome disso, coloca aí no comentário, ajuda a gente a dormir bem hoje. Muito obrigada. E pra quase finalizar o vídeo, a gente tá indo lá no Museu da Imigração Japonesa. E aí eu vou averiguar os fatos que eu acabei de falar no vídeo todo. Vai que alguma é mentira, né? A gente já corrige lá, porque ninguém melhor que um museu pra te falar o que é verdade. Então, assim que a gente chegar lá, se puder, a gente grava mais um pouco. Saberem não se perderem, aqui também funciona a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social. Então você vai entrar pelo prédio, ele é super discreto, tem é 381, eu vou colocar o endereço certinho, mas pra vocês não se perderem, que a gente se perdeu. E aí você vai entrar, vai falar com uma pessoa e ela vai te encaminhar pro 7º andar. A exposição, né, o museu funciona no pavimento 7º, 8º e 9º, e você já compra o ingresso direto lá no 7º. Aqui foi o rio Mizuno, que foi o grande precursor aí desse movimento de imigração japonesa no Brasil. Vou deixar o texto para vocês lerem, que aí vocês dão um pause, acho que é mais fácil do que eu ficar falando. Antes, nenhum lugar melhor para você conhecer a história de algum lugar do que o museu. Aqui a gente tem informação, nossa, tô com muita olheira. Aqui a gente tem informação de que o movimento imigratório do Japão começou em 1868 e eles dirigiram-se para o Havaí, você acredita? Depois do Havaí para o Peru, e aí chegaram aqui no Brasil em 1908. Lembrando que a imigração começou aqui na Liberdade em 1912, então ficaram 4 anos aí para conseguir provavelmente sair, arrumar documentação, etc. Olha a magnitude dessa maquete, amigos arquitetos vão me entender. Gente, é tão difícil fazer isso. Olha a riqueza de detalhes. Que isso? Você vê isso aqui na televisão, eu acredito? Ou que é real? É muito lindo. Tava vendo ali, parece que desde do final do século XIX o Brasil já via o Japão como um forte parceiro comercial para as exportações de café. Então ele já tinha um interesse em criar essa boa relação com o Japão aqui. Vocês acham que é em vão? Vocês acham que as coisas são em vão nessa vida? Tudo é movido pelo dinheiro, gente. Essa é a grande realidade.